Shalom a todos, professor Fábio Rodrigues por aqui, espero que você esteja bem como toda a sua família. Vamos para a nossa segunda aula do curso intensivo Torá e Taná, estudando sobre todas as profecias que nós encontramos no Novo Testamento, mas à luz da Torá e do Taná e de acordo com o hebraico bíblico. Hoje vamos falar do versículo 1, a parte B, ainda baseado em Bereshit, Perek Gimel, em Gênesis capítulo 3, a partir da expressão Vayomer el Haisha, ou seja, e disse a mulher. Então vamos lá. Nós já tratamos a respeito de Veranahash Hayarum Mikol Hayat Rasadeh Asher Asa Hashem Elohim, ou seja, e a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Agora vamos falar sobre a segunda parte, onde diz Vayomer el Haisha Af que amar Elohim lo tohilu mikoletz hagan, ou seja, e disse a mulher. Então foi assim que disse Deus: não comerás de toda a árvore do jardim? Veja que interessante. A Nahash, a serpente, está conversando com a Isha, com a mulher. E nesse verso nós não encontramos o homem. Nós precisamos perguntar por que a serpente conversa com a mulher e não conversa com o homem. Ora, de acordo com Gênesis capítulo 2 e versos 16 e 17, o Eterno ordenou ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observe que a ordem do Eterno é uma, e a Nahash conversa com a Isha, com a mulher, e as duas começam a conversar sobre o mesmo assunto de Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, mas a serpente deturpa. Eu vou repetir. O Eterno Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Não há nenhuma ressalva com relação a comer de tudo que estiver no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando dela comeres, certamente morrerás. Aí vem a serpente, astuta, e ludibria a mulher, dizendo o seguinte: e disse a mulher. Então foi assim que disse Deus: não comerás de toda a árvore do jardim? Mas Deus havia dito que de toda a árvore do jardim poderia comer livremente. Mas só havia uma ressalva. A serpente começa falando com a mulher de uma forma que Deus não havia ordenado. Agora veja que interessante. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, o seguinte: e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Zahar Nekivá. Agora veja que interessante. O Eterno criou todos os animais e depois criou o ser humano. E deu ao ser humano a capacidade de dominar sobre todos os animais. Agora, pare para analisar que aqui trata-se do mundo da criação. E no mundo da criação, tanto o homem como a mulher, ambos foram criados no mesmo instante. Já no capítulo 2, nós vamos perceber que a formação acontece em tempos distintos. Primeiro nós vemos a formação do homem, depois nós vemos a formação da mulher.
Observe que nós precisamos ampliar as questões da Torá, que não são tão simples como parecem. Agora veja que interessante, no capítulo 2, no verso 15, diz o seguinte: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e o guardar. O que nós aprendemos com isso? Nenhum dos animais, nenhum dos répteis, nenhum do ser criado e racional adentrou o jardim, senão unicamente o homem. E aqui nós precisamos entender se de fato a Torá está dizendo a respeito do homem no sentido genérico, ou, como a igreja cristã prefere, se trata-se aqui do ser masculino e futuramente do ser feminino, que seria aí extraído ou extraída a mulher da própria costela deste homem. Mas o que é mais importante ressaltar com relação a estas questões é que, por alguma razão, o Eterno não permitiu que os animais adentrassem com o homem no jardim. E quando o homem adentra neste jardim, não é, nós percebemos no versículo 15 que quem coloca o homem no jardim foi o próprio Eterno. Ok? E para quê? Para que ele lavrasse e para que ele guardasse esse jardim. Lá pelas tantas, o Eterno então, de acordo com o nível pshat, o nível literal, que as pessoas superficialmente percebem, não precisa ter tanto estudo assim para entender isso, o Eterno então provoca uma tardemá, um sono profundo, como nós falamos em hebraico, no hebraico bíblico, e então quando o homem acorda, ele já encontra a sua contraparte do lado dele, sua mulher, sua esposa. E é muito interessante nós destacarmos aqui que quando o Eterno Deus, ele ordenou, no capítulo 2, versos 16 e 17, de toda árvore do jardim comerás livremente, teoricamente falando, literalmente falando, se nós entrarmos aí no nível pshat, no nível literal, como todo mundo está acostumado, a mulher não havia sido ainda retirada da costela do homem. Logo, a mulher não recebe a ordem de comer livremente juntamente com o homem. A mulher seria retirada da costela do homem muito tempo depois. E o que isso significa em nível pshat, em nível literal, em nível mais superficial da coisa? Que a mulher, ela se ela ficou sabendo a respeito da ordenança do Eterno, ela soube através do seu marido e não através do próprio Eterno. Nós não vemos aqui na narrativa bíblica Deus orientando a mulher e sim orientando o homem. Por esta razão é que nós temos um pouco de dificuldade de entendermos que, não só eu, como a tradição judaica também, já que eu me valho dela, de que esses eventos, de fato, deveriam ser compreendidos como no sentido literal. É impossível. Porque como que no capítulo 1 de Gênesis, o homem e a mulher são criados no mesmo instante, no mesmo momento, na mesma época, e no capítulo 2 aparece uma outra narrativa mostrando que o homem primariamente é formado e depois de uma tardemá, de um sono profundo, o homem então recebe a mulher que foi extraída da sua própria costela. Então logo que trata-se de textos alusivos, de eventos alusivos, e por trás dessas alusões, lições poderosas, lições profundas, que estão além dessas mensagens diretas e que servem apenas para massagear o ego de algumas pessoas que querem defender um determinado ponto de vista e simplesmente dizer, não, Gênesis capítulo 3, principalmente o verso 15, aplica-se a Jesus e aplica-se a Satanás e tal, e Jesus vencendo, pisando na cabeça de Satanás. Ou seja, acabando com as forças de Satanás. E não é bem por aí.
A Torá, quando foi desenvolvida, ela foi desenvolvida de uma forma que nós pudéssemos extrair muito mais lições profundas, né? Lições muito mais profundas do que simplesmente pegar um versículo isolado e aplicarmos em alguma coisa que nós achamos. Então veja como nós precisamos investigar bem o texto. Bom, a serpente está dizendo para a mulher, ó, Vayomer el Haishá, e disse a mulher. E quem disse? A Nahash, a serpente. Af que amar, então foi assim que disse Elohim, Deus, Lo torrilu, não comerás Mekoletz Hagan, de toda a árvore do jardim? Ora, mas lemos no capítulo 2, verso 15, verso 16, melhor dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, não há proibição. Então por que será que a serpente quis colocar na cabeça da mulher que Deus havia proibido comer da árvore do jardim? Se lá no capítulo 2, o Eterno diz, de toda a árvore do jardim comerás livremente, exceto da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que interessante. Nós vemos então a Nahash conversando com a Ishá, ou seja, a serpente conversando com a mulher. E por que não conversando com um homem? Isso é curioso, isso é interessante. A tradição judaica afirma que Moshe Rabbeinu, Moisés, mostra de forma invertida o que acontece na vida do ser humano quando este não coloca em prática o que precisa ser colocado, isto é a razão que deve comandar os instintos sobre o auxílio da emoção. Mas o que acontece na narrativa bíblica em Bereshit Perek Gimel, em Gênesis capítulo 3, é exatamente o oposto. A serpente ludibriando a mulher, e a mulher que deveria auxiliar o homem, leva o homem à queda. E a ordem natural que Deus estabeleceu é a seguinte: o homem é a razão, a mulher é a emoção, e a serpente representa os desejos, os instintos, sejam eles positivos ou negativos, e cabe ao ser humano escolher, através das suas ações, o que ele deseja. E de acordo com aquilo que ele semear, é o que ele vai colher. E foi exatamente isso que Adão e Rava colhem no final da narrativa do capítulo 3 de Bereshit, de Gênesis. São expulsos do Gan Eden. Agora, é impossível o ser humano ser convencido pelos seus instintos quando este usa o seu lado racional. Quando o homem usa o seu lado racional, é impossível os instintos ludibriarem, ou ludibriar a nossa razão. Porque a nossa parte racional, aí representada no texto como Ish, como homem, é que comanda exatamente o aspecto emocional. Ele é o cabeça, ou seja, a razão do ser humano é que deve comandar as emoções. E as emoções não podem, de forma alguma, ficar sozinha, porque senão os instintos vão ludibriar todas as emoções. Vemos aqui então um aviso. Se o homem deixar as suas emoções falar mais alto, os instintos é que vão aflorar, e de fato os instintos dominarão as emoções dominarão a razão, e o homem recebe como consequência, como fruto das suas ações, a expulsão da presença de Deus, o distanciar de Deus. Não é Deus que se distancia de nós, é nós que podemos nos distanciar de Deus.
Portanto, é impossível o ser humano ser convencido pelos seus instintos quando quando o ser humano usa o seu lado racional. Todas as vezes que o ser humano usa o seu lado racional, seus instintos são controlados. É isso que a Torá quer nos mostrar. O ser humano precisa lidar com as suas emoções, precisa lidar com seus instintos. Afinal de contas, os instintos foram criados por Deus e foi dado como presente para o ser humano. O ser humano usava esses instintos quando ele era chamado de Zahar Nekivá, de macho e fêmea. E esses instintos estão muito ligados exatamente com a Nahash, porque a Nahash ela representa este animal mais astuto, mais sagaz, mais inteligente do que todos os instintos, do que todos os desejos criados por Deus. A Nahash é a representação do lado mais denso do ser humano. A Nahash representa exatamente aquele aspecto que, quando nós não vigiamos, nós tomamos atitudes que depois, quando usamos a razão, nós pensamos: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? É a partir da Nahash, sem a supervisão da nossa razão, é que o ser humano comete muitas coisas terríveis que depois se arrepende. Nós não podemos deixar os nossos instintos falar mais alto, como também nós não devemos andar de acordo com as nossas emoções. Mas se o ser humano não tivesse recebido de Deus tais instintos, tais desejos, não teria razão de nós estarmos aqui neste mundo criado por Deus, porque este aspecto da Nahash representa exatamente o aspecto de nós termos prazer em viver nesse mundo criado por Deus. Mas, quando nós não sabemos viver de acordo com a Torá, de acordo com a instrução, de acordo com as regras, de acordo com aquilo que o Eterno tem estabelecido, então esta Nahash, esses instintos, esses desejos, que deveriam ser positivos na nossa vida, para que nós tivéssemos prazer no momento de comer, no momento de se casar, no momento do relacionamento íntimo para quem é casado, no momento de nós comprarmos, no momento de nós vendermos, aquela sensação de conquista, aquela sensação de alegria, aquela sensação de que deu certo aquilo que eu esperava, tudo isso está ligado na nossa Nahash. Portanto, a Nahash não tem um aspecto aqui completamente negativo, pelo contrário. Não é essa a ideia da Torá. A ideia da Torá é que nós trabalhemos com essa Nahash, que nós controlemos, que nós possamos inibir qualquer possibilidade dessa Nahash querer ultrapassar o limite estabelecido pelo Eterno. A Nahash, os nossos instintos, os nossos desejos, não tem um discernimento que a parte racional do ser humano tem. Como que você pode esperar de uma Nahash, dos nossos desejos, dos nossos instintos, um posicionamento que cabe à nossa parte racional com o auxílio das emoções? Você percebe que, neste caso, de acordo com a Torá, a Nahash vai representar os nossos desejos, nossos instintos. A mulher vai representar as nossas emoções. E o homem vai representar a nossa parte racional. Aqui é uma revelação da responsabilidade pessoal de cada ser humano. Trata-se aqui da revelação das três fontes. A fonte racional, o homem. A fonte emocional, a mulher. A fonte instintiva, a Nahash, a serpente. E aqui nós vemos exatamente o desdobramento ou a profecia, a visão futura sobre todo o discorrer, todo o desenvolver da humanidade. Aqui nós começamos a perceber por que muitas pessoas que tinham tudo para dar certo, de repente a pessoa ela não consegue atingir aquilo que ela poderia atingir. Que ela não consegue organizar as fontes dentro dela. E aí ela é reprovada pelo Criador. Observe que de toda a criação de Deus,
O homem é a sua coroa. É a coroa da criação do eterno ser humano. Por isso que nós somos a Tselem Elohim, eu insisto em falar isso. E como nós somos a Tselem Elohim, nós temos a responsabilidade de organizarmos as nossas fontes. Aqui em Gênesis 3, em Bereshit Perek Gimel, nós vemos a coisa invertida. Moshe Rabbeinu está revelando para os filhos de Israel, através da Torá, através de Bereshit, lá no Monte Sinai, quando recebeu estas revelações do Eterno, de que os filhos de Israel precisam tomar muito cuidado com os instintos, com os desejos. Então observe que quando Moshe Rabbeinu desce do Monte Sinai, ele encontra o povo fazendo o quê? Adorando um bezerro de ouro, cometendo uma avodah zará, um serviço de idolatria. Mas o que levara esses filhos de Israel a cometerem uma leviandade tão grande, tão tamanha? É por conta de eles não terem organizado as suas 3 fontes. Ora, Moshe Rabbeinu não disse: eu vou subir no monte de Deus e vou falar com Deus e logo eu desço, eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas aguardem, porque o Eterno vai nos revelar o que precisamos fazer para que nós cheguemos aonde o Eterno deseja que nós cheguemos. Pois quando Moshe Rabbeinu desce do Monte Sinai, encontra o povo adorando um bezerro de ouro. E onde está ligado esse bezerro de ouro? Se não em 2 fontes que estão exatamente como parceiras, fortalecendo uma a outra. O Eterno dá uma diretriz, o líder passa uma diretriz, mas nós temos um grande problema pela frente, porque dentro de cada ser humano existem 3 fontes. A fonte racional, a fonte emocional e a fonte instintiva. Por incrível que pareça, as 2 fontes mais densas do ser humano são as que os seres humanos mais usam. Então o ser humano ele usa mais o seu lado instintivo, mais o seu lado emotivo do que o seu lado racional. Ora, nós lemos um texto do Novo Testamento, já que eu estou falando para um público cristão, em Romanos capítulo 12, que o culto é racional, ele não é emocional, o culto não é instintivo, ele é racional. Se ele é racional, exige então raciocínio de quem está apresentando uma Avodat Hashem, um serviço ao Criador. O que nós mais vemos ultimamente é pessoas apresentando uma Avodat Hashem, mas de acordo com as emoções, de acordo com os seus desejos próprios, e não de acordo com a vontade de Hashem, de acordo com a vontade de Deus. Vocês perceberam aqui que a Nahash está dizendo para a mulher: mas não foi assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Quando nós vemos o que realmente Deus falou com Adão, com o homem, até então não havia recebido o nome, Deus disse diferente. E nós percebemos que Deus disse diferente na Torá e no Taná, e nós estamos compreendendo de forma diferente lá no Novo Testamento. E isso é preocupante, porque Deus diz uma coisa e pessoas entendem de outra forma, e a forma como entendem é que acaba sendo agora uma verdade absoluta, desprezando todas as revelações de fato como Deus disse. Está escrito desta forma? Está. No hebraico diz exatamente isso? Eu não sei. Mas me dizem que é assim, então eu vou seguir o que disseram. Aí está o perigo. Nós precisamos entender como interpretar de acordo com como a revelação veio. Pura, revelação pura, sem mistura. Ora, nós estamos percebendo aqui que a serpente está conversando com a mulher e falando para a mulher algo que Deus não havia dito para o homem.
Agora, será que o homem não falou direito para a mulher? Será que quando a mulher recebeu as informações do homem, a mulher percebeu, ela entendeu exatamente o que o homem estava dizendo? Porque se tivesse entendido, primeiro, ela teria colocado essa serpente para correr. Não teria dado corda. E você percebe que as duas se tornaram amicíssimas. E aí está o grande perigo. Os nossos instintos nunca poderão ser considerados os amigos das nossas emoções. As nossas emoções não podem ser consideradas amigas dos instintos, dos desejos, porque senão vai dar ruim. Dá problemas aí. Nós só devemos ter como amigo o Criador. A nossa razão com o Criador. Aí não dá ruim, dá certo. Todas as vezes que os instintos começam a se tornar amigos das nossas emoções, o homem cai. Todas as vezes que os nossos desejos ludibriam as nossas emoções, nós caímos espiritualmente. Isso se dá através da idolatria, isso se dá através da prostituição, do adultério, de todas as obras da carne. Qual é o segredo das obras da carne ser tão fortes? É porque a tendência do ser humano é tornar parceiras a Nahash e a Isha, a serpente e a mulher. Lembre-se, esta mulher não deve ser compreendida no sentido literal da coisa. Nós não estamos falando da mulher do sexo feminino. Nós estamos falando da fonte emocional. Nós estamos falando, quando falamos sobre a Nahash, sobre os instintos dentro de cada ser humano. Quando nós falamos de razão do homem, ligada ao homem, nós estamos falando da razão. Essas três fontes nós encontramos dentro do homem e dentro da mulher, no sentido literal. E tanto a mulher como o homem têm essa responsabilidade de saber lidar e organizar essas três fontes. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, verso 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Essa mulher, no sentido mais profundo, já que Mishle, Provérbios, foi escrito também no nível mais elevado, foi escrito no nível drástico, no nível associativo, investigativo, essa mulher nós podemos aqui aplicar exatamente a essa Isha de Gênesis, capítulo 3, verso 1, na parte B. Todas as vezes que a mulher se deixar ser levada, e quando eu falo mulher, eu estou falando no campo emocional do ser humano, todas as vezes que o campo emocional se deixar ser levado pelo campo instintivo, destrói a casa, e esta casa é a nossa vida espiritual, esta casa é o Gan Eden, esta casa é o jardim, lugar de comunhão com o Criador. Ora, quem destruiu esta comunhão? Quem destruiu esta comunhão que serviu de intermediária entre a serpente e o próprio homem? A mulher. Essa mulher representa as nossas emoções. É sempre mediante as emoções, o campo emocional, que o ser humano é destruído, quando ele coroa as suas emoções como uma rainha. Aí coroa, por justa posição, os instintos, a Nahash, como também um príncipe. E aí coloca o homem como escravo, que é a razão. Nem a razão, nem a emoção e nem os instintos devem ficar escravizados ou devem estar escravos ou serem escravos. Não é isso que o Eterno propõe. Não é isso que Moshe Rabbeinu transmitiu aos filhos de Israel. Pelo contrário, tanto o homem quanto a mulher, quanto a serpente foram criados
pelo único Deus. Ou seja, tanto os desejos, os instintos, como também as emoções, como também a razão, foram criados por um único Deus. E Deus nos presenteou com essas três fontes. Todas as vezes que nós erramos é porque nós interpretamos aquilo que Deus falou conosco não com a nossa razão, mas sim com as nossas emoções e com os nossos instintos. Todas as vezes que nós interpretarmos qualquer coisa divina, qualquer coisa de revelação da parte de Deus, de acordo com os nossos desejos, de acordo com as nossas emoções, nós vamos errar. Por isso que quando o Eterno vai cobrar do ser humano, ele não cobra primariamente da mulher e nem cobra primariamente da serpente. A ordem se inverte. Observe que a primeira pessoa, o primeiro personagem que é confrontado pelo Criador no nível remês que nós encontramos em Gênesis capítulo 3 é exatamente o homem. Ora, alguém pode perguntar, mas não foi a serpente que ludibriou a mulher? Não foi a mulher que enganou o homem? Por que Deus cobrou do homem? Na verdade, foi os instintos que ludibriaram as emoções, e as emoções, por sua vez, acabou ludibriando a razão, mas só que Deus ele veio cobrar de nós mediante a nossa razão, e não mediante as nossas emoções ou os nossos instintos. Ah, Deus, eu falhei porque os meus instintos estavam aflorados. Deus, eu falhei aqui porque as minhas emoções estavam gritando. Deus não quer saber disso. Deus vai julgar de acordo com a racionalidade da coisa. Primeiro ele vai elevar a sua razão e vai fazer com que a sua razão realmente impere dentre essas três fontes, e aí ele vai colocar dentro da sua mente o seguinte: é tua responsabilidade. Para de colocar a culpa em A e em B, porque é exatamente isso que o ser humano faz. Quando não dá certo na vida dele, não dá certo na vida dela, sabe o que o ser humano faz? Coloca a culpa sempre no outro. É o que aconteceu. Aí Deus vem, cobra do homem, né? Cobra da razão. Aí a razão fala assim: não, mas foi as emoções. Ou seja, foram as emoções, ou seja, foi a mulher. Aí vai falar com a mulher: e aí, mulher, por que você fez isso? Não, foi a serpente. E aí, no final, a serpente recebe a sentença, a mulher recebe a sentença e o homem recebe a sentença. E é sobre essas sentenças que nós estamos falando aqui, desenvolvendo aqui, ok? Então esse é o segundo vídeo desse curso intensivo, essa conversa que nós estamos tendo aqui. É necessário nós conversarmos, ampliarmos um pouquinho mais para que a gente possa entender que tem algo muito além do que simplesmente colocar essa serpente como diabo e a semente da serpente como demônios e a semente da mulher como sendo o próprio Jesus e assim por diante. Não. A lição é muito mais profunda. Vocês vão perceber que é impossível aplicar na pessoa de Jesus de acordo com o Novo Testamento. Por quê? Porque esta mulher que vai gerar uma semente, essa mulher é muito falha. Representa as emoções, é algo negativo. E quem vai nascer dessas emoções, ou seja, a semente desta mulher, é também alguém que vai nascer problemático, que depois vai ter que saber lidar com a situação no dia a dia. E aí depois que ela aprendeu, é que ela vai conseguir atingir o ápice espiritual. E aí não podemos aplicar a Jesus, porque não é isso que nós vemos no Novo Testamento. Jesus não se mostra problemático em nenhum momento da sua história. Pelo menos não é narrado ali no Novo Testamento nenhuma das possibilidades de nós encaixarmos Jesus como alguém sendo problemático. Veja, por esta razão, voltando para Gênesis 3:1, a parte B, que não vemos a serpente tentando ludibriar o homem, sim a mulher. O lado mais frágil do ser humano são as emoções. A mulher representa as emoções humanas. O homem representa a razão humana. E a serpente representa os instintos e os desejos humanos. Mais para frente, a partir ali dos versos 11, 12, 13, até chegar no verso 15, nós vamos compreender a quem se aplicam, né, esses arquétipos da Nahash, da Ishá, da mulher, e do Ish, né, do homem. É isto
Shalom, lehitraot. Até a próxima.